Fala galera, tudo bom com vocês? Tranquilo? Ó, essa aqui é uma revisão, é um complemento da revisão para a P2 dos primeiros anos. Assuntos abordados nessa revisão: distribuição eletrônica de Linus Pauling, Zappen, que é o Z, o número atômico, A, o número de massa, P de próton, E de elétron, N de nêutron, semelhanças atômicas. Semelhanças atômicas são os famosos isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos, e uma primeira parte de classificação da tabela periódica. Eu não iria fazer essa revisão, mas após inúmeras solicitações para que eu fizesse essa revisão, na verdade, essas inúmeras solicitações se resumem a uma pessoa, que foi a minha aluna Sharon, que perguntou se por acaso eu iria fazer essa revisão. Então está aí sendo feita esse complemento da revisão. E na verdade essa é uma revisão que eu estou copiando da professora Nathalie, que fez essa revisão impressa para os alunos do primeiro ano da unidade do Unificada de Balneário Camboriú, e ela gentilmente me cedeu essa revisão para que eu aplicasse então com os meus queridos alunos dos primeiros anos do Colégio Unificado da unidade Itajaí Centro. Então, segue agora a revisão para a P2 dos primeiros anos. Dado o átomo de sódio Na11 e 23, sempre lembrando que o menor é igual ao número atômico e o maior é igual ao número de massa. E sempre lembrando que Z é nada mais do que o número de prótons e que o A nada mais é do que a soma dos nêutrons mais o número de prótons. Fechou? Então não grava em cima ou embaixo, grava assim. Você vai ter o símbolo do elemento químico, eu vou colocar aqui, ó, urânio. Eu posso colocar 92 aqui e 235. Lembra o seguinte, lembra o quê? O menor número que acompanha é o número atômico, que nada mais é do que o número de prótons, e o maior número é o número de massa. Letra A. Determine o número total de partículas. Lembrando que as partículas do átomo são prótons mais nêutrons mais os elétrons. Fechou? Então vamos lá. Quantas partículas tem o átomo de sódio? Ó, o número atômico dele é 11, então ele tem 11 prótons, mas ele não tem nenhuma carga ali, ele não é nem Na+, por exemplo. Então o número de elétrons também serão 11 elétrons. E o número de nêutrons, você vai sempre pegar o número de massa e diminuir o número atômico. Então o número de nêutrons vai ser igual ao quê? A massa dele, que é 23, menos o número atômico, que é 11, que vai somar, então, vai restar 12 nêutrons, mais 12 nêutrons. Se eu somar, então, o número total de partículas, eu tenho 11 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. 11 mais 11, 22. 22 mais 12, 30. 22, 34 partículas. 34 partículas, certo? 11 mais 11, 22. 22 mais 11, 34. Determine o número total de partículas no núcleo. Pessoal, a gente tem que lembrar que o núcleo eu tenho prótons mais nêutrons. E isso nada mais é do que o número de massa, que é o maior número que eu tenho no átomo. Então, no sódio, o número de partículas no neutro serão 23, que é o número de massa. Determine o número total de partículas na eletrosfera. Na eletrosfera vão ficar os elétrons. E nesse caso eu tenho que o Z dele, que é o número atômico, vale 11. Isso quer dizer que ele tem 11 prótons. Como ele é um átomo no estado fundamental, ou seja, o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, ele também vai ter 11 elétrons. E serão esses 11 elétrons que estarão orbitando em órbitas circulares ao redor do núcleo, que são os elétrons, os preenchedores da eletrosfera. Fechou? Tem-se os seguintes átomos e íons genéricos. Não interessa a letra, interessa a resolução.
indique os pares isoeletrônicos. Vamos começar então. Ó, eu vou colocar o númerozinho 1 aqui, que é em relação aos isoeletrônicos. Número 1. Eu tenho o A, eu tenho o B, eu tenho o C, eu tenho o D, eu tenho o E e eu tenho o F. Eu quero saber quais que apresentam isoeletrônicos. Iso igual eletrônicos, número de elétrons. Quantos elétrons? Ó, quantos elétrons tem o A? Percebe que ele tem uma carga aqui mais 1. Então, eu pego esse número, que é o número de prótons, que é 55. 55 prótons ele tem. E agora, como eu tenho mais lá em cima, eu vou descontar um elétron. Então, o A tem 54 elétrons. Vamos para o B. O B também tem um maisinho. Então, eu vou pegar esse número que é o menor e vou descontar 1. Então, eu vou ter quanto aqui? 10 elétrons. O C não tem carga nenhuma. Tá vendo aqui? Ó? Não tem nenhuma carga. Então, esse número, que é o número de prótons, também vai corresponder ao número de elétrons. O D tem um maisinho lá em cima. Cadê minha caneta aqui? O D tem um mais aqui. A operação sempre é o inverso. Então, se eu tenho 55 prótons, esse mais me faz descontar apenas um elétron. Então, eu vou ter 54 elétrons. A letra E, eu tenho 2 mais. Então, eu vou reduzir 2 daquele número menor. Então, olha só, na letra E eu tenho 12 prótons. 2 mais, eu retiro 2. Então, vai me deixar com apenas 10 elétrons. E, finalmente, a letra F não tem carga nenhuma aqui em cima. Então, esse número, que é o número de prótons, já corresponde também ao número de elétrons. Então, vai totalizar 38. Pergunto para vocês, A, B, C, D, E e F. Quais dois átomos apresentam o mesmo número de elétrons? O A tem 54 e o B e o D também tem. Então, a resposta da primeira perguntinha é o A e o D. Vamos colocar aqui agora o número 2 para os isótopos. Número 2, isótopos. Isótopos é um número de prótons. Número de prótons, cadê minha canetinha? Número de prótons é igual ao Z. Então, é só olhar o númerozinho de baixo, que é o menor. Então, o A tem 55 prótons, o B tem 11 prótons, o C tem 36 prótons, o D tem 55 prótons, o E tem 12 prótons e o F tem 38 prótons. Se eu perguntar para vocês quem são isótopos, iso igual topos, pp de próton. Então, quem tem o mesmo número de prótons? Nesse caso, é o A e o D. Cadê minha caneta? Isótopos serão o parzinho A e D. Fechou? Vamos para a próxima. Isótonos. Isótonos é o mesmo número de nêutrons. O nêutron é o único que você tem que fazer um cálculo, que é pegar o maior número e descontar do menor. Vamos para o primeiro. 133 menos 55. Vamos fazer aqui do ladinho aqui, ó. 133 menos 55. Deixa eu não errar aqui. Vai de 55 para chegar a 100 é 45. 45 mais 33, 78. Deixa eu não errar aqui. 133 menos 55. 5 para 13 vai dar 8. Emprestou 1, ficou 2, vai dar 78. Fechou. Ah? Vamos lá, então. O B, 23 menos o 11. 23 menos o 11 vai dar 12. O C, 86 menos 36. 86 menos 36 vai dar 50. O D, 137 menos 55. 137 menos 55, eu vou ter 45. Deixa eu botar para não errar. 137 menos 55. 5 para 7 falta 2. 5 para 13 falta 8. 82 nêutrons. O elemento E, 24 menos 12. Eu vou ter então o quê? 12.
E a letra F, 86 menos 38. 86 menos 38 vai me dar 48, né? 48. 38 mais 48, 86. Fechou? Quem são isótonos? Quais deles apresentam o mesmo número de nêutrons? O A tem 78, o B tem 12, o C tem 50, o D tem 82, o E também tem 12 e o F tem 48. Então, quem tem o mesmo número de nêutrons é o B e o E. Número 3, isótonos são o B e o E. Eu pulei um, desculpa, não vai se confundir ali, ó, faltou, eu pulei ali, ó, isóbaros, 4 aqui, ó, isóbaro é o mesmo número de massa, é o grandão lá em cima, massa do A, 133, do B, 23, do C, 86, 137, 24 e 86, ou seja, o C tem massa 86 e o F também tem massa 86. Então, isóbaros são o C e o F. E quais pertencem ao mesmo elemento químico? Para pertencer ao mesmo elemento químico tem que ser isótopo, tem que ter o mesmo número de prótons. E os isótopos são pertencem ao mesmo elemento químico, é o A e o D. A e D. O A tem 55 prótons e o D também tem 55 prótons, então, consequentemente, representam o mesmo elemento químico. Vamos para frente. Vamos lá, então. Faça a distribuição eletrônica do xenônio em ordem crescente de energia. Vamos consultar a tabela periódica. Está ruim para ver aqui, né? Então, aqui, ó, o xenônio aqui, ele vai ter um número atômico 54. Pessoal, cuidado, essa tabelinha que eu peguei para fazer os exercícios, eu peguei da internet, ela não tem o número de massa, ela não tem o número maior, ela tem apenas o número menor, que é o número atômico. Esse número corresponde ao número de prótons. Como todo o elemento químico representado na tabela periódica está no seu estado fundamental, esse número também me serve para indicar um número de elétrons, entenderam? Então, assim, por exemplo, tá aqui o hélio aqui em cima. Eu vou pegar aqui, ó, de cara aqui, ó. O hélio tem um 2 ali em cima, mas na verdade esse 2 apareceria na nossa tabela embaixo e o 4, que é o número de massa, estaria em cima. Então, nunca grave em cima ou embaixo. É o menor e o maior número. Essa tabela é uma tabela que eu peguei, que está mostrando apenas os números atômicos, os números de prótons, e ela tem também o nome do elemento químico. Então, o xenônio, que é o gás que está sendo pedido para que seja feita a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia, ou seja, seguindo o diagrama de Linus Pauling, eu vou fazer até que a soma dos expoentes pare no 54. Então, esse diagrama está igual o nosso na prova. Já está assim e está com as setas, deixa eu fazer aqui assim, com as setas na diagonal. Então, eu vou começar ali, ó, 1s2. Eu vou escrever aqui embaixo, 1s2. Depois vem quem? 2s2. 2s2. Depois vem quem? 2p6, 3s2. 2p6, 3s2. Depois vem quem? 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Depois vem quem? 3d10, 4p6, 5s2. 3d10, 4p6, 5s2. Admite, isso aqui eu passei já. Vamos somar os expoentes. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, mais 2 dá 12, mais 6 dá 18. 18 mais 2 dá 20, dá 30, 36. Até aqui deu 38. Eu preciso chegar no meu número 54. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Deixa eu pegar aqui, então. Olha lá, paramos no 5s2 aqui, ó. 4d10, 5p6. 4d10, 5
P6. Será que deu o que eu precisava? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, aqui tinha parado no 38. 38 mais 10, 48. 48 mais esses últimos 6 aqui, totalizam 54, parou. Essa é a distribuição eletrônica em ordem crescente para esse gás nobre, porque ele é do grupo 18, a antiga família 8A, ou seja, a última coluna da tabela periódica. Fechou? Ao se realizar a distribuição eletrônica do ferro, que possui número atômico igual a 26. Então, ele está me dizendo que o ferro tem um Z igual a 26. O que é que significa isso? Que o ferro tem 26 prótons. Como ele não fala mais nada, eu considero o átomo como sendo eletricamente neutro no seu estado fundamental, em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Descubra o seu subnível energético mais energético e os elétrons distribuídos nele. Vou fazer igual ao anterior, só que ao invés de levar até o 54, como era o xenônio, vou parar no 26. Vamos fazer aqui embaixo então. Vamos lá então. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Deu quanto aqui? Vamos lá então. 2 mais 2 dá 4, 4 mais 6 dá 10, 10 mais 2 dá 12, 12 mais 6 dá 18, 18 mais 2 deu 20. Eu preciso distribuir quanto? 26. Então ainda faltam 6. 4s2, se eu voltar no anterior, eu vejo que o próximo subnível é o 3D. Mas não é D10, porque senão eu vou ultrapassar. Eu já tenho 20, então é 3D6. Essa é a... Ai, Dimi, que estranho, porque a última camada está aqui. E o subnível mais energético é outro, é porque esse é um elemento de transição. Nos elementos de transição, o subnível mais energético não está na última camada. Ele quer saber qual é o subnível mais energético? O subnível mais energético é esse aqui, ó. Essa é a camada e esse é o subnível. É o subnível D da terceira camada que está ocupado por 6 elétrons aqui em cima. A gente fala que o subnível mais energético é o 3D6. Na verdade, o subnível é o D. Tá? O subnível é o D que está na terceira camada ocupado por 6 elétrons. Mas a camada última dele, a de valência, não é essa, é a anterior. Mas ela é menos energética, porque lembrando que o diagrama eletrônico de Linus Pauling está organizando os elétrons em ordem crescente de energia. Fechou? Observe a configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Eu vou arrumar que, desculpa, a Nathalie fez muito bonitinho. Eu acabei fotografando dela aqui e deu uma cagadinha no barraco. Aqui é 3d8. Qual é o número atômico desse átomo? Então, eu vou fazer aqui, eu vou somar aqui, ó. Aqui, pessoal, essa aqui é a distribuição de elétrons, ok? Mas como a gente está falando em átomo no estado fundamental, elétron, o número de elétron é igual ao número de prótons. Soma comigo aqui. 2 mais 2 vai dar 4. 4 mais 6 vai dar 10. 10 mais 2 vai dar 12. 12 mais 6 vai dar 18. 18 mais 2 vai dar 20. 20 mais 8 vai dar, então, um número atômico 28. Lembrando que o que eu somei lá em cima são 28 elétrons. Mas como o átomo é neutro, esse número também corresponde ao número de prótons, que a gente já está batendo várias vezes nisso. O número de prótons é igual ao número atômico. Se eu olhar aqui embaixo, ó, desculpa, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tá aqui, ó, 28. É o níquel que eu estou falando. Qual é a camada de valência? Pessoal, qual é a última camada? A última camada é aquele número maior. Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, camada número 1, camada número 2, camada número 3, camada número 4 e número 3. Então, o maior número é o 4. Então, a camada de valência é aquela camada em que o número quântico principal é igual a 4. Quais são as camadas? K, L,
Mn. A camada 4 é a camada N. Quantos elétrons na camada de valência? Nessa quarta camada, quantos elétrons tem? É 4s2. Então, tem apenas 2 elétrons. Pertence a qual família? Quem tem nome especial? Pessoal, nome especial. Eu tenho aqui, ó, a primeira, que é a família dos metais alcalinos. Eu tenho quem aqui? A segunda, que é a família dos metais alcalinos terrosos. Eu tenho a 16, que é a antiga 6A, calcogênios. Eu tenho a 17, que é a antiga 7A, halogênios. E eu tenho a 18, que é a antiga 8A, gases nobres. Aqui eu tenho a família que é encabeçada pelo níquel. Então, ele é a família do níquel. Possui quantos elétrons desemparelhados? Olha só, a gente acabou não citando isso em aula, eu vou gastar um tempinho aqui. Então, eu tenho 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Esses são os subníveis. Eu vou aprofundar um pouquinho. Cada subnível desse pode comportar um número máximo de orbitais. Então, eu vou fazer aqui, ó. O subnível S, ele comporta apenas um orbital. E dentro desse orbital cabem no máximo 2 elétrons, um para cima e um para baixo, um girando com um spin diferente do outro. O subnível P, você vai fazer então 3 orbitais. O subnível D, você vai fazer 5 orbitais. E o subnível F, você vai fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra, né? A gente fala que o S é S2, que o P é P6, que o D é D10 e que o F é F14. Eu estou dizendo que os elétrons ficam aos pares, então se o S é 2 e eles ficam um par, dá apenas um orbital. Se o P é 6 e eu falo que eles se emparelham, então eu vou usar 3 orbitais. Se o D é 10, eu vou emparelhar em 5 orbitais. É igual você. Eu estou fazendo cama de casal. Se eu tiver 20 pessoas, quantas camas de casal eu preciso? Ademir, eu gosto de dormir com mais gente. Não. Normalmente, se eu tenho 20 pessoas, eu preciso de 10 camas de casal. 2 pessoas por cama. Então, esse número de elétrons S2 me dá apenas um orbital. P6 me dá 3 orbitais. D10 me dá 5 orbitais. F14 me dá 7 orbitais. Eu vou possuir quantos elétrons desemparelhados. Então, eu vou olhar aqui, ó. Lá no último, ele deu 3D8. Então, eu vou pegar esse subnível D. Pergunto para vocês, quantos orbitais eu tenho no subnível D? Ademir, o D é 10. Então, eu divido por 2, vai dar 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou ter agora 8 elétrons. Olha aqui, pessoal, tenho 8 elétrons. Os elétrons, eles começam a ocupar os orbitais vazios. Quando preenche os vazios, eles voltam a formar o par. Então, me coloca 8. Eu vou fazer aqui, ó. Entrou um elétron aqui. 2, 3, 4, 5. Essa setinha para cima, eu quero dizer que o elétron está girando num sentido. E a setinha para baixo girando no sentido contrário. São chamados spins. Não eram 8? Eu fiz 5 ali. Vamos voltar preenchendo agora. 6, 7, 8. Pergunto para vocês quantos elétrons ficaram desemparelhados sem o seu parzinho? 2. 2 elétrons ficaram desemparelhados. 2 elétrons ficaram desemparelhados. Entenderam? Quais átomos possuem propriedades semelhantes? Pessoal, propriedades semelhantes são todos esses átomos aqui, pertencentes à mesma família. Fechou? Quem tem características semelhantes são os átomos, os elementos, que estão na mesma família, no mesmo grupo, na mesma coluna. Tranquilo? Um átomo apresenta as camadas K2, L8, M1. Indique quem é esse elemento na família, sua família e seu período. Vamos lá, então. Você pode fazer de duas maneiras. Então, aqui, camada
K com 2 elétrons, então é 1s2. A segunda camada tem 8 elétrons, 2s2, 2p6. E a terceira camada tem apenas 1 elétron, 3s1. Eu estou seguindo aquela distribuição eletrônica de Linus Pauling. Então, olha só, quem é esse elemento? Ó, ele está aqui, ó, ele está no terceiro período. Então, aqui eu tenho o primeiro período, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E essas duas linhas adicionais aqui embaixo, elas estão aqui dentro do sexto e do sétimo período. Então, ele está no terceiro período, ele está nessa linha aqui, ó, no terceiro período. E S1 é aqui, ó, S1, aqui é S2, aqui é D1, aqui é D2, aqui é D3, aqui é D4, aqui é D5, aqui é D6, aqui é D7, aqui é o níquel que a gente viu, D8, aqui é D9, aqui é D10, aqui é P1, aqui é P2, aqui é P3, aqui é P4, aqui é P5 e aqui é P6. Então, o elemento que eu vi ali, ele está no 3s1. Então, ele está aqui, ó, no 1, 2, 3, 3s1. Nesse caso, é o sódio. Ah, Edmir, que difícil. Faz mais fácil. Ele não tinha aqui, então, deixa eu ver aqui, ó. Ele não tinha o K igual a 2, o L igual a 8 e o M igual a 1. Se você somar 2 com 8 dá 10, com 1 dá 11, procura quem é o elemento 11. Então, tá aqui, ó, o elemento 11 é o sódio. Tá aqui, que a gente havia encontrado. Fechou? O elemento 11 é o sódio, é o elemento que a gente havia encontrado. Tranquilo? Na classificação periódica dos elementos, o magnésio localiza para mim, procura o Mg. Ah, Ademir, achei o Mg, tá aqui. Ó. O bromo, localiza o bromo. Ademir, localizei, o bromo tá aqui. Magnésio, o bromo. O que ele colocou lá? Tem o magnésio, o bromo, tem o cloro também, né? Ó, tem aqui, tem o magnésio, fechou. Tem o bromo que ficou perdido aqui. Tem o cloro tá aqui em cima dele aqui, ó. Tá aqui o cloro. E o oxigênio tá aqui destacado. São conhecidos como sendo das famílias. Vamos lá. O magnésio tá aqui, ó, família 2. Família 2 é a família dos metais alcalinos terrosos. O oxigênio está na família 16. Família 16 é a família dos calcogênios. E tanto o cloro quanto o bromo estão na família 17, que é a família dos halogênios. Tranquilo? Penúltimo, um elemento químico X apresenta a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p5. Podemos afirmar que na tabela periódica esse elemento está localizado aonde? Vamos lá então. Ó, período e grupo. O grupo também é chamado de família. Período é a linha que ele está. É o número ali. O número ali. O número lá. Qual é a camada que ele tem? 1s2, 2s2, 2p6. Então, 1, 2, 2. Então, 2 é o período. Então, ele está no período número 2, no segundo período. Cadê minha canetinha? Ele está no segundo período. Em qual família? Aí você soma os elétrons. No segundo período que está aqui, ó, ele tem 2 no S e 5 no P. Isso, né? 2 e 5. Então, ele está 2 mais 5 dá 7, família 7A, ou seja, grupo 17. Se eu fizer minha tabelinha esquemática assim, ó. Vou fazer minha tabelinha esquemática aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro período, só tem 2 elementos químicos. Eu vou ter aqui agora, então, o segundo período, que vai ter aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fechou? Então, você pode fazer assim, né? Ó, vou fazer aqui, ó. Aqui é um S2, 2S2, 2P5. 2 mais 2
vai dar 4. 4 mais 5 vai dar 9. Então, pessoal, aqui é o elemento de número atômico número 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7, aqui é o 8 e aqui é o 9. É o que eu estou procurando. Mas foi o que eu tinha dito, ó. Qual é? Aqui é a primeira linha, é o primeiro período. Aqui é o segundo período. Então, ele está no segundo período, porque ele é 2s2, 2p5. E aí o número de elétrons dele é quanto? É 9. Desculpa, é 7, última camada. Está aqui, ó, grupo 17 ou família 7A. Está ele aqui. Então, você pode localizá-lo pela distribuição eletrônica, você pode somar os expoentes, que dá o número de elétrons, que é igual ao número de prótons, e aí você vai na tabela periódica e localiza o elemento químico. Tranquilo? Última resolução de exercício. Classifique os metais abaixo: Na, Fe, Pb, U e Nb. Sódio, ferro, chumbo, urânio e nióbio. Vamos fazer uma tabelinha periódica para ajudar a gente aqui. Ó, eu vou aqui, ó, em roxo. Tá vendo, pessoal? Ó, separei em roxo ali. Em roxo eu tenho os chamados elementos representativos. Eu vou separar agora em vinho ou Bordeaux. Aqui o meiozão, galera, aqui, ó, tá aqui o meiozão, ó. Esse meiozão na tabela corresponde aos metais de transição externa. E finalmente eu vou representar essas duas linhas de baixo aqui, ó. Ó. Essas duas linhas de baixo são os metais de transição interna. Vamos localizar essa galera. Onde é que está o Na? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. O Na está aqui, pessoal. Ó, está aqui o Na. Então, o Na, ele é um metal representativo. Um metal representativo que pertence à primeira família. Então, ele é um metal alcalino. Ele é um metal alcalino porque está na família 1A ou grupo 1. Onde é que está o ferro? Ademir, encontrei o ferro aqui, ó, está no miolão, tabela periódica. Ali são os metais de transição externa. É o contrário. Aquelas duas linhas que estão lá embaixo, que parece que estão fora, são de transição interna. E o meio da tabela periódica que está dentro é de transição externa, é o contrário. Onde é que está o chumbo, Pb? O chumbo está aqui, ó. Está na família do carbono. Então, ele também vai ser classificado como sendo um metal representativo. O urânio está aqui, ó, na última linha. Ele vai ser, então, um metal de transição interna. Como ele está na última linha, ele vai entrar num subgrupo chamado actinídeos ou actinoides, entendeu? E o nióbio está aqui, ó, em cima do urânio. Então, mas ele está nessas duas linhas que parecem que estão fora, mas estão dentro. Então, ele também é um metal de transição interna. Como essa série dele é iniciada pelo lantânio, ele é um... deixa eu apagar aqui. Ele é um lantanídeo, pertence à classe dos lantanídeos. Então, o urânio pertence à série dos actinídeos ou actinoides e o nióbio pertence à série dos lantanídeos ou lantanoides. Ambos pertencem a um subgrupo maior chamado de terras raras. Fechou? Galera, isso aqui então é uma revisão, é um complemento da revisão para a nossa P2 de Química. E eu vou deixar agora aqui também o link para duas aulas que vão ajudar vocês se vocês quiserem aprofundar no conteúdo. Fechou? Grande abraço, obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula com o professor Ademir.